Bom, vamos mergulhar de cabeça num dos conflitos mais transformadores da história. Um evento que, literalmente, redesenhou o mapa do mundo e definiu o rumo do século XX. Essa é a história da Primeira Guerra Mundial. E para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, vamos começar com um número: 17 milhões. É isso mesmo. Essa é a estimativa de vidas perdidas entre soldados e civis. É um número tão gigantesco que a gente mal consegue conceber e ele já dá o tom da brutalidade que estava por vir. E é curioso pensar que, na época, ninguém chamava de Primeira Guerra Mundial, né? Porque ninguém imaginava que viria uma segunda. Para eles, era a Grande Guerra. E por um motivo bem simples. Nunca antes na história um conflito tinha envolvido tantos países, destruído tanto e matado tanta gente. A escala era algo simplesmente sem precedentes. Mas para entender como essa catástrofe aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a Europa de 1914. Aquilo não era um continente de nações como a gente conhece hoje. Era, na verdade, um grande tabuleiro de xadrez dominado por impérios gigantescos e muito, muito antigos. E aqui estão os jogadores principais dessa história. De um lado, impérios velhos cheios de povos diferentes, como o austro-húngaro e o otomano. Do outro, as grandes potências coloniais, tipo a Grã-Bretanha e a França. E, o ponto-chave aqui, uma nova potência industrial super ambiciosa, o Império Alemão, que estava louco para garantir o seu lugar de destaque no cenário mundial. Então, essa mistura toda de impérios antigos com ambições novas criou um clima, sabe? Um clima super tenso. Era um verdadeiro barril de pólvora. E, basicamente, três forças empurravam a Europa para a beira do abismo: o imperialismo, um sistema complexo de alianças militares e um nacionalismo fervoroso. Primeiro, o imperialismo. Pensa numa corrida maluca das potências europeias para controlar territórios e pegar recursos na África e na Ásia. Isso criou uma desconfiança e uma rivalidade gigantesca. Especialmente porque a Alemanha, que se industrializou mais tarde, sentia que tinha ficado para trás, sabe? E ela queria de qualquer jeito a sua fatia do bolo. E aí, para se protegerem umas das outras, essas nações começaram a formar times. Dois grandes blocos militares. De um lado, a gente tinha a Tríplice Aliança, com a Alemanha no comando. Do outro, a Tríplice Entente, que juntava a França, o Reino Unido e a Rússia. O detalhe mais importante é que eles prometeram se defender. Era uma promessa de defesa mútua. E a lógica por trás disso era perigosamente simples. Era quase um lema de gangue. Mexeu com um, mexeu com todos. Um ataque a um membro de uma aliança significava um ataque a todos os outros. Isso criou um efeito dominó perigosíssimo que podia arrastar o continente inteiro para uma guerra por causa de uma crise que, no começo, era só local. A terceira força era o nacionalismo, que era uma verdadeira febre na Europa. Por um lado, era o orgulho que as grandes potências sentiam de si mesmas. Mas o lado mais explosivo disso era o desejo de independência de vários povos, como os sérvios e outros povos eslavos, que viviam sob o domínio de impérios gigantes, como o austro-húngaro. Eles simplesmente não queriam mais ser governados por estrangeiros. Com esse barril de pólvora todo montado, pronto para explodir, só faltava uma coisa: uma faísca. E essa faísca veio. Veio na forma de um único ato de violência que deu início a uma reação em cadeia que ninguém conseguiu parar. O estopim de tudo foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria e foi morto durante uma visita a Sarajevo. O assassino, um jovem nacionalista sérvio de um grupo que sonhava em libertar seu povo do domínio austríaco. E a velocidade com que tudo aconteceu, como a gente vê aqui, é assustadora. A Áustria-Hungria bota a culpa na Sérvia e declara guerra. A Rússia, que se via como protetora dos sérvios, se prepara para a briga. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia e logo depois à França. Em pouco mais de um mês, aquele sistema de alianças arrastou todo mundo para a guerra. Os dominós caíram, um por um. Muita gente achava que a guerra ia acabar antes do Natal daquele ano. Mal sabiam eles. A guerra se transformou muito rápido em algo que ninguém imaginava. Um pesadelo de lama, sangue e paralisia total. O conflito ficou preso no que a gente hoje conhece como Guerra de Trincheiras. Os exércitos cavaram quilômetros e quilômetros de valas para se proteger, criando uma paisagem de terror, cheia de arame farpado e uma terra de ninguém entre elas. Nesse impasse, avançar alguns metros podia custar a vida de milhares de soldados. E essa matança toda foi elevada a um novo patamar por causa da tecnologia industrial.
Metralhadoras que varriam campos inteiros, artilharia pesada que destruía tudo a quilômetros de distância e armas terríveis como gases venenosos. Depois vieram os tanques, os aviões, mas a essência da guerra era essa, um massacre em escala industrial. A guerra se arrastou por anos nesse impasse sangrento, mas aí chegou 1917, e nesse ano, 2 eventos gigantescos aconteceram e mudaram completamente o rumo do conflito. Primeiro, a Rússia, que estava passando por uma revolução interna, a Revolução Russa, simplesmente saiu da guerra. Isso foi um alívio enorme para a Alemanha. Só que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, com todo o seu poder industrial e gente para lutar, entraram na guerra do lado da Grã-Bretanha e da França. A chegada das tropas americanas deu um novo gás para os aliados. Com a Alemanha exausta, já enfrentando problemas internos, o fim estava próximo. Em 11 de novembro de 1918, o armistício foi assinado. O barulho da guerra parou, mas o mundo que surgiu das cinzas era um lugar completamente diferente. A guerra foi literalmente um cemitério de impérios. Como a gente pode ver, 4 dos maiores e mais antigos simplesmente deixaram de existir. O Império Russo foi varrido pela Revolução. Os impérios austro-húngaro e otomano foram fatiados em vários países novos. E o Império Alemão virou uma república. O mapa da Europa foi refeito do zero. O ponto final oficial do conflito veio com a assinatura do Tratado de Versalhes. Mas, olha, isso não foi bem um tratado de paz entre iguais. Foi, na verdade, um acordo imposto pelos vencedores aos derrotados. E os termos para a Alemanha foram duríssimos. Ela teve que assumir toda a culpa pela guerra, pagar uma dívida gigantesca, perdeu todas as suas colônias, teve seu exército reduzido a quase nada. Foi visto como uma humilhação nacional. E isso plantou sementes de um ressentimento muito profundo. A guerra também provocou um terremoto no poder global. As nações da Europa, que antes eram as donas do mundo, saíram da guerra quebradas, endividadas e com uma geração inteira de jovens morta. Enquanto isso, os Estados Unidos, que não tiveram seu território atacado, emergiram como o grande credor do mundo, uma nova superpotência. E o imperialismo, que foi uma das causas da guerra, também saiu muito ferido. A participação de soldados das colônias e o enfraquecimento das potências europeias deram muito mais força para os movimentos de independência na África e na Ásia. A luta pelo fim do domínio colonial ganhou um novo fôlego. E o mais irônico de tudo é que a guerra para acabar com todas as guerras fez exatamente o contrário. O ressentimento que o Tratado de Versalhes criou, a crise econômica, o surgimento de ideologias extremistas, tudo isso preparou o terreno para um conflito ainda pior, só 20 anos depois. E a pergunta que fica é, o que a gente pode aprender com tudo isso sobre paz, poder e reconciliação?